Salve pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso tutorial avançado de Google Planilhas. A gente não vai falar tanto sobre algumas questões básicas, mas a gente vai falar de alguns pontos extremamente importantes aqui na construção da sua análise de dados para o Google Sheets, beleza? Então a gente vai falar aqui nessa base de dados sobre filtro, classificação e tabela dinâmica, inclusive com algumas dicas bem interessantes para vocês irem aprimorando a forma como vocês fazem a tratativa desses dados. A gente vai falar sobre formatação condicional avançada, então a gente não vai passar na formatação condicional simples, mas tem várias aulas aqui no canal onde a gente fala sobre isso. A gente vai falar sobre uma formatação condicional que você consegue criar fórmulas e aplicar funções dentro da formatação condicional para trazer alguns resultados. A gente vai falar também sobre a Sparkline para você colocar gráficos dentro de células e você consegue deixar com que ele seja ajustado de acordo com os valores, é super interessante. A gente vai fazer uma parte também só da função se erro e como que você corrige erros de funções e até mesmo aquele errinho que tem na PROC-V, que é o erro #ND, além, é claro, de uma extensão, como que você instala extensões e uma extensão bem bacana que a gente fala bastante sobre ela aqui dentro do canal. Fechou? Então se inscreve aqui no canal, a gente coloca semanalmente dicas não só de Google Sheets, mas de Excel, LibreOffice Calc, Google Data Studio, entre outras ferramentas de trabalho bem interessantes para vocês. Fechou? Então já enrolamos muito, vamos aqui para a aula. Bom, essa aqui é a nossa primeira base de dados, tá? A gente vai aprender a falar um pouco sobre filtro, classificação e tabela dinâmica aqui. E a gente tem aqui os cabeçalhos e é extremamente importante que toda a base de dados que vocês tenham, ela tenha aqui esses títulos, que são os cabeçalhos, porque na hora de você construir um filtro, fazer uma tabela dinâmica, ele sempre vai levar em consideração esses cabeçalhos que vocês têm criados. Então é extremamente importante que você já tenha esses valores pré-definidos, tá? E se você não quiser criar uma base do zero, eu vou deixar o link para você fazer uma cópia dessa planilha aí na descrição, tá? Para fazer a cópia é só você vir aqui em arquivo e selecionar fazer cópia. Se você quiser de repente copiar só a base de dados e o resto você se vira, não tem problema. É só selecionar a base de dados, dar um Ctrl+C e gera uma planilha nova aí, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai aprender aqui é sobre classificação, tá? Classificação, basicamente, você classifica alguns dados. Então eu vou usar aqui com vocês tanto a classificação normal, que a gente consegue fazer aqui no Google Sheets, quanto usando uma função que é a função sort. Então a gente sempre vai apresentar aqui uma questão e uma solução em fórmula para aquela questão. Então aqui no meu caso, eu quero fazer aqui a classificação pelo nome, tá? Então eu vou selecionar aqui a minha coluna, vou vir aqui na guia dados e a gente vai ter a opção de classificar página e classificar intervalo. Como eu selecionei o intervalo, que é a minha coluna B, e repara que ele já aparece inclusive em negrito aqui que coluna B é o que está selecionado, a gente pode classificar de A a Z e de Z a A, que aí vai ser na ordem crescente ou na ordem decrescente, né? Do maior para o menor, do menor para o maior. Se eu colocar aqui de A a Z, ele vai colocar aqui em ordem alfabética, eu vou dar um Ctrl Z, e se eu fizer aqui, por exemplo, em valor, repara que se eu colocar o classificar intervalo de A a Z, o A significa que ele é o menor valor até o maior. Então ele pega do menor para o maior, deixando então em ordem crescente. Só que a gente tem um pequeno problema. Repara que é o seguinte, quando eu faço a classificação aqui da minha coluna D, ele não altera para as nossas colunas adjacentes. Então o que a gente precisa fazer é sempre selecionar toda a nossa base de dados. Isso porque ela precisa sempre estar perfeitamente organizada para quando a gente vai fazer qualquer tratativa com ela. Se você faz aqui a classificação somente em uma coluna, você atrapalha toda a sua base de dados e aí tem que refazer. Então a gente vai vir aqui em dados, a gente pode vir aqui em classificar intervalo e tem uma opção chamada opções avançadas de classificação no intervalo. Aqui ele já tem um checkbox onde você pode marcar os dados tem linha de cabeçalho, porque a gente selecionou aqui a nossa base de dados, onde nós já temos os cabeçalhos de data, nome, loja e venda. E aí você pode escolher dessas colunas aqui, ó, depois que eu marco ele aparece também para a gente aqui o nome de cada coluna, né, de acordo com os títulos de cada coluna, e você pode escolher qual delas vai ser a classificação principal e ele vai colocar todo o restante classificado de acordo ali. Então se eu colocar aqui, por exemplo, venda, e eu vou querer do maior para o menor, então eu quero o menor valor lá embaixo e o maior aparecendo em primeiro, então eu vou colocar aqui de Z a A e ele já até aparece aqui para a gente como decrescente. Vou apertar aqui em classificar e ele faz a classificação e automaticamente ele também muda aqui nas colunas adjacentes, tá? Onde estão perto e mudando nas adjacentes, a gente consegue garantir que a nossa base de dados continue organizada. Então essa aqui é uma ótima forma de você fazer essa classificação. Então vai lá no classificar intervalo depois que você o seleciona e aí você consegue fazer uma classificação
avançada usando as opções que eu te mostrei. Só que além disso, a gente também tem aqui funções para classificação. E uma dessas funções é a função sort. Eu coloquei aqui o nome sort só para mostrar para vocês onde a gente vai fazer. E eu quero fazer essa classificação. Então vamos supor que eu quero pegar os valores aqui de venda e criar uma coluna a mais só usando uma função. Então vamos supor que eu quero criar aqui uma coluna a mais só usando essa função sort. Então eu coloco aqui igual sort, que significa classificar, escolho a minha função, o meu intervalo vai ser aqui de D2 até D. Lembrando que quando você coloca a coluna sem a referência, ele pega a coluna inteira, tá? Então quando eu desço aqui, repara que ele realçou em laranja toda a minha coluna. Eu aperto aqui o ponto e vírgula e ele me pede o coluna classificar. Na coluna classificar, o que ele pede é o índice, e o índice significa que a gente tem que colocar a posição. Como eu selecionei somente a minha D2 até D, eu vou colocar aqui como 1 ponto e vírgula, a gente vai para crescente ou decrescente, e ele pede para a gente especificar isso como verdadeiro ou falso. Eu vou colocar aqui como falso, tá? Então eu vou digitar sem aspas mesmo, como falso, fecho parênteses, dou um enter e ele me retorna aqui do maior para o menor. Se eu quiser de repente fazer isso com toda a minha base de dados, eu vou deletar aqui a minha função, vou chamar novamente aqui a sort e eu vou selecionar aqui toda a minha base de dados, que é da A até D. Ponto e vírgula, eu quero classificar novamente de acordo o valor da venda, mas nesse caso ele é o quarto índice, então ele é a quarta posição. Portanto, data 1, nome 2, loja 3, venda 4. Coloco aqui o 4, ponto e vírgula, falso novamente. Então, coloquei aqui como falso, fecho aqui os parênteses, dou um enter, e ele me traz toda a base de dados, também ajustada da forma que a gente especificou e que a gente criou nas opções avançadas de classificação aqui na guia dados, e ele trouxe o mesmo retorno também. Então, se de repente você quiser extrair esses dados e colocar dentro de uma função, é só usar a função sort, beleza? E além da classificação, a gente tem aqui também o filtro. O filtro comum, que a gente já conhece, é simplesmente selecionar quais são os títulos, no nosso caso aqui os cabeçalhos. Você vai ver aqui nessa opção onde tem um funil e vai ter aqui criar um filtro. Assim que você dá um clique, ele já coloca um funil em cada cabeçalho. E aí você pode fazer esse filtro. Se eu quiser aqui, por exemplo, pegar somente os valores do Oliver, então eu desmarco aqui as opções naquele funil, dou um OK, vou desmarcar o William aqui também, e pronto, a gente só tem aqui então Oliver. Se quiser resetar, é só dar um selecionar tudo, ou você pode limpar e escolher somente um. Benjamin, por exemplo, dou um OK, e ele faz esse filtro. Mas eu vou resetar aqui, eu vou deixar tudo selecionado, e aqui em data tem algo muito interessante, que é o filtrar por condição. O que a gente está fazendo aqui com os valores que a gente tem é o filtrar por valores, que é o mais comum que a gente usa. Mas você também pode filtrar por condição. Se eu quiser trocar aqui, por exemplo, a condição que eu estou fazendo esse filtro dentro de uma data, eu posso escolher aqui, por exemplo, data anterior a, e eu vou colocar aqui, por exemplo, a data anterior a hoje. E o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui é 18/1, então ele vai filtrar de 18/1. Eu vou ocultar aqui o filtrar por valores para ele aparecer o OK. Então ele vai pegar todo mundo que tiver uma data posterior a hoje. Então eu vou dar aqui um OK e ele pegou aqui do dia 18/1 em diante. É importante que quando você baixar essa base de dados, como ele já vai ter uma data diferente, aí você cria uma data nova. Você pode pedir para o ChatGPT fazer uma lista de datas, enfim, não tem problema. Mas repara que, além do filtro por valor, a gente também consegue fazer um filtro por condição. Para limpar o filtro, é só você selecionar tudo e apertar aqui em Remover Filtro, beleza? E a gente já falou aqui, então, que na classificação, a gente também consegue fazer uma classificação com fórmula. E dessa mesma coisa, a gente consegue fazer com filtro. Para isso, aqui no Google Sheets, a gente tem uma função chamada Filter, que tem basicamente um papel parecido. Então, eu coloco aqui igual Filter, lembrando que, por enquanto, essas duas funções ainda estão em inglês, mesmo que o seu Google Planilhas esteja em português. A gente pode selecionar aqui o intervalo. No nosso caso aqui, eu vou querer filtrar, então, toda vez que aparecer aqui o Oliver. Eu quero pegar somente os valores do Oliver. Eu vou selecionar aqui toda a minha tabela, peguei de B2 até D32, só que eu estou ignorando aqui a data, porque eu não quero a data por enquanto. E aí, como eu quero filtrar pelo Oliver, repara no exemplo que ele dá aqui para a gente. Ele coloca de A2 até A26 maior que 5, ou seja, a gente precisa especificar os dados de qual coluna que a gente vai aplicar aquele filtro. No meu caso, nome é aqui de B2 até a B32.
Portanto, eu coloco aqui B2 até B32, e se esses valores forem igual ao texto Oliver, e para texto a gente precisa colocar entre aspas. Então, eu coloquei aqui Oliver da mesma forma que está escrito na minha coluna B, coloquei aqui Oliver, então, dou um Enter, e ele filtrou todas as vezes em que o Oliver computou uma venda. Então, de qual loja ele computou essa venda e o valor que foi computado. E aí você consegue criar um filtro. O legal dessas funções, que são matriciais, é que se eu tentar deletar algum dado que foi gerado por ela, a função não permite. E se eu alterar aqui, por exemplo, aqui tem um 271, que é o mesmo 271 que está aqui. Se eu colocar 450, automaticamente ele faz essa alteração também na matriz que foi gerado através da função filter. Então essa aqui são as opções de fórmulas que você tem, né, as funções que você tem para substituir alguma tratativa de filtro ou de classificação. Ainda apresentando aqui essa base de dados, a gente vai aprender a criar aqui tabela dinâmica. Para minha tabela dinâmica, eu vou querer aqui nome, loja e venda. Então, eu vou apertar Ctrl Shift, seta para baixo e seta para a direita, selecionei toda a minha base de dados e a gente vai inserir uma tabela dinâmica. Portanto, eu venho aqui na guia Inserir e a gente vem em tabela dinâmica. Além disso, eu vou ensinar como que vocês colocam algo parecido com a segmentação de dados que tem lá do Excel, sem precisar criar um filtro na configuração da tabela. Quando você vem criar tabela dinâmica, ele vai gerar esse pop-up aqui, e você pode escolher para ele gerar essa tabela em uma nova página ou nessa que é a que a gente está mexendo. Eu quero criar aqui uma nova página, aperto em criar, ele já me deu aqui então uma nova planilha com a tabela dinâmica, que é esse tabela dinâmica 1. E aqui vem um ponto importante para você aprender de vez a como funciona uma tabela dinâmica. O que você está vendo aqui do meu lado direito é nome, loja e venda. Ou seja, são os cabeçalhos daquela base de dados que a gente selecionou. Eu peguei com nome, loja e venda, então ele vai me dar aqui nome, loja e venda. Portanto, para cá, conforme eu for arrastando nesta parte aqui que eu estou circulando para vocês, é aqui que ele vai fazer essa divisão. Então, tudo que eu jogar em linha, ele vai dividir aqui as linhas. Se eu pegar aqui o nome e jogar em linhas, por exemplo, ele vai pegar eles sem duplicados e vai jogar aqui na minha coluna A. E se forem colunas, ele vai colocar aqui na C, na D, na E, na F e assim por diante. E ele vai pegar aqueles nomes e vai fazer um filtro de acordo com o que eu jogar em linhas ou vice-versa. Só para ficar mais claro, eu vou pegar aqui nome e eu vou arrastar para linhas. Quando eu faço isso, ele pega todos os nomes e coloca aqui em linha. Se eu pegar o nome e colocasse, por exemplo, em colunas, ele vai colocar aqui em colunas. Eu vou colocar o nome aqui em linhas e eu quero filtrar, por exemplo, por loja, o quanto que cada um vendeu por loja. Então, eu arrasto loja aqui para colunas e ele vai fazer essa divisão para cá. Então, tem aqui o nome das pessoas, as lojas que eu usei aqui, valores genéricos, e um total geral. Esse total geral é porque automaticamente ele faz uma soma para cada um. Então, a soma do Benjamin para a loja 1, 2 e 3, tudo somado, ele aplica aqui. O legal da tabela dinâmica é que você não precisa usar um Cont C, soma C, você consegue fazer tudo rapidinho por aqui. E agora, nesse espaço em branco, a gente vai colocar aquilo que for calculado. No nosso caso, a gente precisa pegar, então, um cabeçalho que tenha valor. Aqui em base de dados, obviamente, o que a gente tem de valor aqui é a nossa coluna D, que tem um cabeçalho vendas. Então, eu volto para a minha tabela dinâmica e arrasto aqui o cabeçalho vendas para valores. E quando a gente arrasta, a gente tem aqui o valor de cada um e ele está fazendo uma soma de acordo à loja que a gente especificou. Então, a gente consegue ter um filtro e, ao mesmo tempo, um soma Cs ali para cada loja. Então, é muito mais simples você usar uma tabela dinâmica para calcular esse tipo de valor. Só que vamos supor que você não queira aqui a soma. Aqui a gente está fazendo a soma automática porque o Google Sheets já entendeu isso, o Excel, o LibreOffice Calc também entende isso de uma forma inteligente. Mas eu quero saber, na verdade, a quantidade de vendas que foi feito por cada um. Então, cada venda que foi computada, eu quero que ele faça ali uma contagem. E para isso, a gente tem que alterar aqui em valores, repara que ele tem um quadradinho só com venda e ele está como resumir por sum. Esse sum é o inglês de soma. A gente vai trocar aqui para count, porque o count é contagem. Clico aqui no count e ele me dá a quantidade que cada um vendeu por loja. Então, ele dá essa separação de uma forma mais rápida para a gente. Eu vou voltar aqui para a soma e eu vou mostrar para vocês como criar algo semelhante àquela segmentação de dados que a gente tem lá no Excel, que é algo bem interessante e meio que a gente não tem por aqui, mas tem algo muito parecido e que também é bem útil. Então, eu fecho aqui o meu painel para editar a tabela dinâmica,
dou um clique em qualquer área dentro da minha tabela, vou vir na guia dados e você vai ver algo novo quando você tem a tabela selecionada, que é adicionar um controle de filtros. Quando você clica aqui, ele vai colocar este botão. Esse botão aqui é um botãozinho de filtro, então você consegue fazer o filtro do que você quiser, só selecionando o que tem aqui nesse botão. E aqui do lado direito a gente tem então um controle de filtros. Aqui a gente vai personalizar tudo. No nosso caso, eu quero fazer esse filtro por loja. Se você quiser fazer por data, você precisa recriar a tabela dinâmica selecionando a data por lá. Então eu venho aqui em coluna, especifico o loja e a gente já pode mexer por aqui. Então vou fechar aqui o meu controle de filtros, vou dar um clique aqui nesse botão, vou colocar ele na direita e eu vou trocar de tudo para somente loja 1. Dou um OK e ele mantém somente o loja 1. A gente pode colocar para dados que não estão presentes aqui, mas que a gente tenha selecionado previamente. Se de repente você quer fazer um outro botão, não tem problema. Eu vou gerar um novo aqui, então dei um Ctrl+C, Ctrl+V, vou colocar ele aqui perto e eu quero loja 1, todo mundo menos a Emily, por exemplo. Então eu venho aqui no filtro, dou um novo clique, 3 pontinhos, editar controle de filtros. A minha coluna vai ser o nome dessas pessoas. Vou fechar aqui o controle, venho em tudo e eu quero todo mundo com exceção da Emily. Dou um clique aqui só para visualizar o OK, dou um OK e a gente já tem esse filtro aqui separado. A gente tem algo muito semelhante ao que é a validação de dados lá dentro do Excel. Fechou? Nessa próxima parte aqui da nossa aula, a gente vai falar sobre uma formatação condicional avançada. A gente considera avançada porque a gente vai fazer aqui é aplicar uma função, uma fórmula dentro da formatação para fazer alguma coisa ali, algum realce que a gente precisa. Então, no nosso caso, a gente tem aqui 2 exemplos. Nesse primeiro, eu vou ensinar vocês a como fazer a formatação condicional para a linha inteira. Ou seja, conforme tiver aprovado e reprovado, para eu não ter que pintar cada um na mão, ele vai fazer a alteração. Só que essa alteração não vai ser só na célula que tem um status. Ela vai ser na minha linha completa. E aí, para a gente fazer isso, é super simples. A gente vai selecionar aqui toda a nossa base de dados. Vamos escolher aqui a guia Formatar e vamos selecionar Formatação Condicional. Novamente, a gente tem aqui um painel na direita e é aqui que a gente vai começar a brincar um pouco com essas funções. Então, a gente precisa criar uma formatação condicional para a linha inteira. Isso não vai ter aqui, tá? Formatar a linha inteira de acordo com um critério. Então, para isso, a gente vai criar uma fórmula personalizada. Então, selecionei a minha última opção, onde ele diz a fórmula personalizada é. E é aqui que a gente vai criar, então, a nossa formatação condicional para a linha inteira. Então, eu vou colocar aqui o sinal de igual e eu vou colocar aqui toda vez que a minha D5, porque a D5 é onde tem o valor aprovado ou reprovado, né? É a minha primeira célula que tem esse valor, toda vez que ela for igual ao texto aprovado. Como eu vou especificar um texto, eu preciso colocar aqui entre aspas. Portanto, a aprovado, fecho aqui as aspas, e ele colocou aqui a minha formatação somente para B. Até então tudo certo, porque ele já está colocando na cor que a gente precisa. Só que eu preciso colocar essa formatação para a linha inteira. Quando a gente cria uma formatação condicional, ele pega sempre o primeiro valor, então a primeira linha ou a primeira célula que a gente selecionou, e automaticamente ele arrasta essa função. Quando ele arrasta, eu quero que ele simplesmente mantenha aqui as colunas. Mantendo as colunas, ele faz isso para a linha inteira. E como que eu faço isso? Eu vou colocar o S cifrão somente antes da letra. É super simples. Criou a fórmula personalizada, coloca o S cifrão somente antes da letra. A formatação eu vou deixar esse verde mesmo, e repara que quando eu dou um concluído, a gente tem aqui a formatação condicional para a linha inteira. Antes de testar e até mesmo a gente praticar um pouco mais essa formatação condicional, a gente vai fazer a mesma coisa para reprovado. Então, selecionei aqui a minha tabela, vou adicionar outra regra, e eu vou trocar aqui esse padrão para esse vermelhinho. Vamos trocar novamente para a fórmula personalizada é. Vamos colocar então igual D5. Lembrando que eu estou colocando D5 porque ele é a primeira célula que tem algum valor que pode ser correspondente à minha formatação. Se for igual, e dessa vez é se for igual ao texto reprovado. Fecho aqui as aspas e novamente a gente vai colocar o S cifrão. Venho aqui em concluído e a gente já tem a nossa formatação condicional para a linha inteira. Para ver se deu certo, eu vou colocar aqui, por exemplo, a Charlotte como reprovado. Então, eu coloco aqui reprovado, dou um Enter e automaticamente ele faz essa alteração para a gente sem precisar pintar na mão. E agora tem algo muito interessante aqui também. A gente já ensinou aqui 2 formas de você fazer isso, mas a gente vai passar aqui nessa aula também, porque aqui é um agrupado de tudo que a gente consegue
criar com formatação, que é como destacar valores duplicados. Isso aqui é bastante interessante, porque não é uma configuração padrão que a gente tem aqui dentro do Google Sheets. Então, selecione aqui os valores mais uma vez, venho em formatar e formatação condicional. Aqui dentro, a gente vai criar uma função. Então, a gente vai usar uma função comum, que no caso é a cont.c, e a gente vai usar a cont.c para fazer essa formatação. Então, presta bastante atenção. Já tenho selecionado aqui o meu intervalo e, de novo, a gente vai trocar para a fórmula personalizada. E aqui a gente já vai chamar a função cont.c. Só para vocês entenderem, para ele fazer um destaque de duplicado, o Google Planilhas precisa entender o que ele vai fazer. E no caso, tudo que é duplicado, triplicado, porque ele vai contar tudo que aparecer mais de uma vez, ele precisa saber se aquilo está ou não aparecendo mais de uma vez. E o que a cont.c faz é justamente fazer uma contagem dos valores. Então, se todo mundo que aparecer mais de uma vez, ele formata. Vai fazer mais sentido quando a gente começar a construir aqui a nossa função. Então, eu já chamei aqui a minha função cont.c e vou abrir parênteses. A gente está basicamente criando uma função, então a gente vai seguir a mesma lógica. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. A nossa base de dados é a partir da F5. Então, a gente vai colocar F5 porque seguindo o mesmo raciocínio que teve aqui para formatar a linha inteira, a gente vai seguir aqui, que é selecionar a primeira célula que tem o valor e é a partir dali que começa a minha formatação condicional para destacar os duplicados. Portanto, de F5 até F, porque eu quero que ele desça essa formatação até o final da minha linha, ponto e vírgula, toda vez que for igual ao quê? No caso, ao texto que estiver da F5 para baixo. Portanto, eu coloco aqui F5 novamente. Fecho parênteses e eu quero que ele conte se esse valor aparecer mais de uma vez. Então, vou colocar aqui maior que 1. Repara que olhando na nossa base de dados, ele colocou aqui que o Oliver apareceu mais de uma vez, então ele fez esse destaque. E ele colocou aqui também que a Emily apareceu mais de uma vez e também fez esse destaque. Só que tem um problema, a gente selecionou de F5 até G2. E aqui tem duas opções. Você pode tirar aqui esse intervalo e colocar de F5 até F. E aí quando eu dou um Enter, ele coloca somente aquela base. Ou você mantém e aí você pode seguir a lógica da formatação condicional para a linha inteira. Então eu vou colocar aqui um S cifrão, inclusive eu recomendo que vocês façam isso. E eu coloco aqui um S cifrão atrás de todas as letras, e a gente já tem aqui a formatação condicional na linha inteira para destacar valores duplicados. Dou aqui um concluído, fecho minhas regras de formatação e vamos lá. Vamos colocar que o William apareceu mais de uma vez, então eu dei aqui um Ctrl+C, dou um Ctrl+V no lugar de Stuart e ele já aparece para a gente também como destacado. Então essas são duas formas bem interessantes de você fazer a formatação condicional avançada dentro das suas planilhas aqui do Google Sheets. E agora a gente vai falar um pouco da função Sparkline. Ela é um pouquinho mais complexa, mas não é tão difícil de você entender e a gente vai descomplicando no decorrer aqui do curso. Mas antes de a gente ir para essa parte aqui da Sparkline, eu vou deixar na descrição e no comentário fixado um curso de Google Sheets. Comprando esse curso você ajuda bastante aqui no canal, é um curso nosso, a gente também fala sobre Sparkline, Import Range, a gente separou ali 12, 13 aulas, onde a gente tem um conteúdo bem intenso sobre Google Planilhas, que é para você dominar um pouco mais a ferramenta. Então é um curso do básico até ali o avançado. A gente colocou também 15% de desconto, mas claro, isso é caso você queira fazer um curso que tenha uma estrutura e você consiga acompanhar ali um passo a passo. Então, a gente fala sobre funções de pesquisa, fala algumas outras funções de data, de texto, e se for do seu interesse, clica, dá uma olhadinha e vê se é legal para você. Fechou? Do contrário, a gente tem bastante conteúdo gratuito aqui no canal e com certeza não vai te faltar nada. Então vamos lá. Aqui na Sparkline, eu deixei até aqui, nessa célula que está em negrito, realçar ela aqui em amarelo. E a gente tem aqui, basicamente, um spoiler de como que a gente consegue usar essa função, tá? Isso aqui é só um exemplo do que a gente vai criar aqui. Então, tem duas formas para você criar a Sparkline. Tem um jeito mais simples e que também é muito útil, e um jeito um pouco mais complexo, que é usando todos esses dados aqui. Porque na Sparkline, é a gente que cria a sintaxe dela, a gente que vai dizer quantos argumentos a gente quer para ele fazer essa criação de um gráfico dentro da célula. Então, a gente vai começar aqui pelo mais simples, que é para você criar um gráfico de linha e para você entender como que funciona a Sparkline. Então, eu coloquei aqui igual Sparkline, dou um tab e repara que ele dá aqui para a gente dados. Aqui em dados é super simples. Você vai selecionar aqui
quais são as células que têm esses valores. E ele vai aplicar um gráfico de linha por padrão, porque é Spark Line, então automaticamente ele vai entender como linha. Você dá um Enter e repara que ele já colocou ali para a gente um gráfico de linhas baseado nos valores que estão nas células. Se eu trocar aqui março, por exemplo, para 20, ele já reduz esse valor e faz o ajuste para as demais também. Só que aí tem um jeito muito mais legal de você usar a Sparkline, é algo bem comentado entre as pessoas que usam essa função, que é você criar uma barra de progresso. Ainda tem outras formas de você criar, mas é só para vocês irem entendendo um pouco melhor. Na Sparkline, você consegue criar os próprios argumentos, que é isso que vocês estão vendo aqui. Então vamos descomplicar. Eu vou colocar aqui igual Sparkline, dou um tab para chamar aqui a minha função, e ele já pede aqui para a gente dados. No meu caso, dados vai ser onde eu tenho a porcentagem. Então eu vou escolher somente uma célula, que é a minha D10. Ponto e vírgula opções. Aqui em opções a gente pode criar argumentos. Repare que tem até um exemplo aqui do próprio Google Sheets, tá? Ele está fazendo tudo aqui entre chaves, então é importante que você também faça da mesma forma. E ele está colocando sempre a barra invertida. Isso aqui acaba confundindo o pessoal que não trabalha tanto com barra aqui dentro do Excel, do Google Planilhas, enfim, e acaba usando a barra comum, mas na verdade é a barra invertida. Em alguns teclados é aquele que fica perto do Shift esquerdo. Então coloquei aqui D10 e eu vou abrir chaves da mesma forma que ele está me ensinando ali no exemplo. Então abri aqui as chaves e a gente vai começar a colocar essas opções. No meu caso, o meu primeiro argumento vai ser Chart Type. E no caso, o Chart Type é o tipo de gráfico. Então a gente vai colocar bar, column, line ou win-loss. Isso significa barras, colunas, gráfico de linha ou aquele de ganhos e perdas. No nosso caso, como eu quero fazer uma barra de progresso, eu preciso que seja um gráfico de barras, tá? Então eu vou abrir aqui aspas, tá? Clico aqui na minha função, abro aspas e o que eu vou especificar aqui para ele primeiro é o Chart Type. Eu vou colocar em minúsculo só para a gente deixar padronizado, tá? Então Chart Type, fecho aqui as aspas e eu vou colocar aqui a barra invertida. Agora que eu disse para ele que eu quero especificar o Chart Type, a gente tem que dizer justamente qual que é o tipo do gráfico, né? Qual que é esse Chart Type. No meu caso, é bar, então eu coloco bar também entre aspas. Tudo que a gente cria aqui tem que ser entre aspas, tá? Agora que eu já coloquei que eu quero um gráfico de barras, eu vou apertar aqui o ponto e vírgula. E o próximo argumento que a gente vai criar é a cor. Lembrando que é opcional, ele vai colocar um padrão, mas eu quero criar uma própria aqui. Portanto, abro aspas, eu coloco color 1, porque ele vai pegar a fonte da primária, mas você pode pegar a cor hexagonal também, não tem problema. Coloco aqui color 1, barra invertida, e eu vou dizer aqui qual que é a cor que eu quero. No meu caso, eu vou querer vermelho. Portanto, entre aspas, eu vou colocar red. Ponto e vírgula, a gente vai especificar aqui o valor máximo. Por que aqui a gente tem valor máximo? Porque é uma função. Então, eu estou especificando para ele qual que é o limite da minha barra. 100% significa 1, tudo bem? Ou seja, 250 dividido por 250, ele vai dar aqui 100%, porque 100% significa 1. 250 dividido por 250 é igual a 1. Então, eu quero fazer aqui a função max, que é justamente para dizer para ele qual que é o meu valor máximo. Então, eu chamei aqui max, coloco aqui a barra invertida e eu vou colocar 1. Colocando 1, ele já vai entender que é o meu valor máximo, meu limite daquela barra. Fecho aqui, chaves, fecho, parênteses, dou um Enter e ele está com a barrinha aqui completa. Repara que aqui onde eu tenho 100%, ele está fazendo C10 dividido por B10. Se eu colocar que a gente resolveu somente metade, eu vou colocar aqui 125, ele automaticamente altera a minha barra de progresso para 50%. Se eu colocar menos aqui, por exemplo, ele também retira dessa porcentagem e coloca 32%. Se você quiser ver uma aula completa de barra de progresso, a gente tem aqui no canal, eu vou deixar no card, que se você tiver pelo computador, quando você clicar no card, ele vai abrir uma nova guia e você termina de assistir aqui e vai assistir uma aula completa de Sparkline. Seguindo, tratando funções e fórmulas aqui dentro do Google Planilhas, é extremamente importante vocês aprenderem essa função chamada SEO. É uma função que ela corrige erros, geralmente erros comuns que dá aqui em função. E a gente tem aqui um exemplo que é com quantidade de notas. Então repara aqui primeiro a nossa tabela.
Eu tenho aqui o nome dos atendentes, temos aqui a quantidade de notas, temos aqui a soma dessas notas e a média de cada um. Só que a média é sempre a D2 dividido e aí depois D3 por C3, porque a gente está dividindo a soma pela quantidade de notas para pegar a média de cada um. Simples até aqui, mas qual que é o problema? Ele está dando esse erro de divisão por zero, porque ele não consegue dividir zero por zero, ele não consegue fazer esse número dividido por zero. Se eu colocar aqui, por exemplo, que a Gabriela, ela tirou 100, só que a quantidade de notas que ela tomou aqui foi zero, ele não vai fazer então o 100 dividido por zero. Se eu colocar aqui como 2, ele já me dá o retorno, e se for o inverso, tem uma quantidade de notas, mas essa quantidade de notas foi zero, ele vai me retornar como zero normalmente. O problema aqui é que ele não consegue dividir esse valor por zero. Mas se for o zero dividido por algum valor, ele consegue fazer isso normalmente. Então vamos lá. Para corrigir isso, a gente tem uma função seErro. E essa função seErro, ela permite que você faça algo semelhante à função C para especificar se algo der errado na sua função. A gente está usando o hashtag div, mas pode ser de repente o ND, referência, enfim. Eu chamo aqui atrás da minha função a função seErro e abro parênteses. Ele já vai me dar aqui então a sintaxe dessa função, que é valor e o valor se der errado. Valor, basicamente, é a sua fórmula, a função que você criou, e aí você dá ponto e vírgula, e esse valor seErro que ficou realçado aqui é justamente o que você quer que ele faça ou o que você quer que ele mostre quando der algum erro na sua função. Como no caso é valor seErro, eu vou querer que ele coloque aqui como não avaliado, ou seja, não subiu nenhuma avaliação para aquela pessoa. Abro aspas, não avaliado, fecho aspas, fecho aqui os parênteses, dou um enter, não mudou nada, mas aí eu posso arrastar essa função e aí todo mundo que estava ali com o erro de divisão por zero já não está mais aparecendo para a gente um erro, e sim aquela pessoa não foi avaliada. Então isso consegue fazer com que você tenha um controle melhor sem ter que apareça erros. E também tem um erro muito comum que é IGE na PROC-V, que é o erro hashtag ND. Mas isso já é para a nossa aula de seErro, que também é uma aula que a gente tem aqui no canal, mas isso aqui é para você ter uma noção de como que você usa seErro. E aí, para finalizar, a gente tem também os add-ons, que são as extensões do Google Sheets. Em extensão, a gente já falou bastante de extensão por aqui, a gente tem algumas aulas falando quais são as melhores e também extensões de inteligência artificial, que é o que eu vou ensinar aqui para vocês. O primeiro passo é você aprender a instalar uma extensão. E para isso, o Google Planilhas ele é bem explícito. A gente tem aqui extensões. Você vai ter uma opção complementos e aí você vai vir instalar complementos. Aqui tem diversos complementos. Se você quiser de repente aprender sobre alguns, a gente tem aula aqui no canal. Mas eu quero focar em uma extensão de inteligência artificial. Que é justamente para você entender o potencial que o Google Planilhas tem em relação às outras ferramentas de trabalho. Então, se você colocar aqui GPT, repara que ele vai dar uma porrada de opções para vocês, tá? Eu tenho GPT para formulários, enfim, eu quero algo focado para as planilhas. Então, a gente tem essas duas últimas aqui, que é a GPT for Sheets and Docs, e essa aqui, que é que eu uso, que é GPT for Docs, Sheets e Slides. Quando você clica, você tem que escolher esta aqui, que é a GPT Workspace ou GPT for Workspace. Por que eu digo essa extensão? Porque a outra você também consegue usar, mas aí você precisa vincular lá no ChatGPT e você precisa ter o GPT pago. Isso aqui, se eu não me engano, você tem 100 mil palavras para você usar gratuitamente. Então você clica nessa GPT Workspace e aí você instala aqui a opção. Eu já tenho instalado, tá? Mas é super rápido para instalar, ele só vai pedir a sua confirmação numa telinha que vai abrir. Então, beleza. Depois de instalado, você vem aqui em extensões, e como vocês viram, eu tenho bastante extensão por aqui. E eu vou colocar aqui a GPT para Sheets, Docs e Slides. Eu vou apertar aqui Start e ele vai abrir esse painel da extensão. Nesse painel, ele vai basicamente dar algumas orientações extremamente necessárias para vocês. Então, a gente tem aqui o GPT Fórmulas, então ele tem diversas fórmulas aqui voltadas para a inteligência artificial. E você pode clicar em List of Fórmulas aqui e ele vai dando para você quais são as opções e ensinando com um GIF, né, um videozinho, como que você usa cada função. No nosso caso, repara que a gente tem aqui um GPT List e eu vou usar esse GPT List aqui com vocês. Vou selecionar aqui a minha célula, vou colocar igual GPT underline list e o prompt. Aqui em prompt, eu vou querer que ele faça uma lista para mim.
como meu prompt tem que ser um texto, é como se eu estivesse pedindo lá na própria plataforma da OpenAI, tá? E eu vou colocar aqui, me diga, ou melhor, né? Me liste os 7 países mais populosos do mundo. Fecho aqui, não precisa especificar as outras, tá? Fecho parênteses, dou um Enter, e ele já me retornou aqui, então, uma lista. O bom de você usar GPT List é porque ele já traz esse retorno aqui para você. E aqui do lado eu vou chamar, então, a GPT, e na GPT, abrir parênteses, eu vou dar um prompt, que é me diga o presidente do país. Fecho aqui, aspas, e aí você tem duas coisas que você pode fazer. Você pode concatenar uma informação, então eu posso colocar o e-comercial e selecionar aqui a célula, ou você pode apertar ponto e vírgula e selecionar a célula como value. No meu caso, eu vou colocar aqui o e-comercial e eu vou selecionar a célula A7. Fechei aqui parênteses, dou um Enter e eu vou esperar ele me retornar quem que é o presidente daquele país. Então ele já me retornou aqui qual que é o presidente. Eu vou arrastar aqui essa função e ele me dá um retorno justamente do líder de cada país. E a gente tem um retorno muito mais rápido, sem precisar ficar se matando para buscar as informações. Só que além disso, a gente tem aqui também a GPT Table, que a gente não precisa então criar cada uma. Eu vou chamar aqui a minha GPT underline table, clico na minha função, mas aqui em prompt eu vou pedir para ele justamente uma lista. Só que essa lista ele não vai me listar somente numa coluna e colocar um embaixo do outro. Ele vai criar uma tabela literalmente inteira para a gente. Então eu vou colocar aqui as principais marcas de alimento no mundo, seu ano de fundação e sua receita anual. Fechei aqui então, aspas, dou Enter e eu vou esperar ele me gerar uma tabela pronta. Isso aqui é só um exemplo, mas você pode fazer isso com absolutamente qualquer coisa que der na telha. Então repare que ele já retornou aqui para a gente, inclusive com o cabeçalho pronto. Então já tem aqui a marca, ano de fundação e a receita anual de cada um. Se você quiser ver uma aula completa sobre como usar essa GPT for Workspace e até mesmo outras inteligências artificiais voltada para o Google Sheets que a gente já ensinou aqui, eu vou deixar do lado esquerdo aqui na tela final uma playlist só com isso e do lado direito para ensinar você a fazer mala direta, já que você já está embalado no Google Sheets avançado. Vejo vocês em uma dessas videoaulas e se for o caso, dá uma olhadinha na descrição e no comentário fixado que eu vejo vocês por lá.